Olá, queridas irmãs, que saudades de vocês. Estão todas bem? Espero que sim. Saudade dos nossos encontros presenciais, não é? Mas que grande bênção que podemos estar nos encontrando, mesmo que virtualmente, todos os meses, a cada mês, no nosso sábado que a gente já havia reservado para isso. Estamos podendo sim nos encontrar, mesmo que virtualmente. É uma grande bênção poder estar nos encontrando, estudando juntas, nos vendo um pouquinho. Louvo a Deus por isso, por podermos estar juntas, mesmo que virtualmente. E aí hoje, irmãs, eu queria abrir esse nosso encontro compartilhando com vocês 2 versículos que são bem conhecidos da palavra de Deus. O Salmo 119, no verso 103, que diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E no 105, ainda no Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso mesmo, irmãs. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz que norteia os nossos caminhos. E que, especialmente agora, que a gente vai estar começando uma nova série de estudos, estaremos começando a estudar o nosso livro Renovadas, iniciando mais uma série aí de estudos nesse livro, que eu sei que será uma bênção para as nossas vidas, para a vida de cada uma de nós. E eu queria trazer a memória de vocês, a lembrança de cada uma de nós, que a gente possa sim estar estudando o livro, mas baseando todos os nossos estudos, baseando na palavra de Deus. Ela tem que ser a base do nosso estudo, tem que ser o filtro de cada livro que a gente vai estar estudando. Que esse momento de estudo seja uma bênção para as nossas vidas e que o estudo da palavra nos aproxime cada vez mais do nosso Senhor e do nosso Criador. Então eu queria convidar vocês agora a um momento de louvor, que essas músicas que a gente separou possa estar tocando no seu coração e possa estar fazendo você louvar ao nosso Deus, e que vai estar falando nisso, que a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas, e que possamos estar assim, lembrando e voltando sempre ao nosso primeiro amor. A palavra de Deus é a verdade. Estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
é o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Então, agora vamos passar para a dinâmica com a nossa querida Cassandra e logo depois com a nossa amada Simone, a parte do estudo. Que Deus abençoe vocês e que tenhamos um momento de estudo da palavra abençoado. Um beijo. Oi meninas, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade daquelas nossas tardes maravilhosas. Mas por enquanto vai ter que ser assim. Não tem problema, vamos à nossa dinâmica, certo? Imaginem que nós somos como esse milho, semelhantes, bem parecidas, todas bem parecidas mesmo. E aí, o que a gente faz com esse milho? A gente pega uma panela, coloca tudo na panela com óleo e coloca no fogo. Todos os grãos de milho vão viver a mesma experiência. Fogo, óleo dentro da panela. E vão estar lá com a mesma oportunidade e, como eu já disse, vivendo a mesma experiência. Porém, quando a gente abre a panela e a gente tira aquela pipoca da panela, ela vai sair assim. Realmente, muitos desses grãos vão estourar, vão ser realmente transformadas, vão mudar completamente sua estrutura. Porém, outras, não. Eu chamo isso aqui de mururu. Eu acho que vocês também. Alguns grãos se recusam a estourar. Têm a mesma experiência, vivem a mesma oportunidade, mas se recusam a estourar. E ficam assim, da mesma forma como entraram na panela. Então, mas o que isso tem a ver com o nosso estudo? Não é verdade? Enfim, o que eu quero trazer para vocês, para a gente pensar? Nós, nosso grupo de mulheres, vamos ter mais uma excelente oportunidade de estudarmos, de aprendermos, de amadurecermos com a palavra de Deus. Simone vai trazer os estudos, provavelmente. Simone trará os estudos deste livro. Mas o mais importante é o nosso estudo na palavra de Deus, que esse livro vai nos ajudar. Vamos ter a mesma oportunidade, vamos nos reunir, vamos participar da mesma experiência. E todos nós vamos querer estourar como essa pipoca. Vamos amadurecer.
Vamos estudar mais, vamos buscar mais ao Senhor, para que nessa experiência, todas juntas e a mesma experiência, possamos realmente crescer no Senhor. Então vamos aproveitar esse momento e vamos realmente nos dispormos a estudar para de fato crescermos. Beijo, tô com saudade. Olá, irmãs, que bom estarmos aqui para mais uma reunião. Estamos distantes, é verdade, umas das outras e são dias difíceis, né, que nós estamos vivendo, mas em todo o tempo o Senhor tem manifestado a graça dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle tem se derramado sobre as nossas vidas dia a dia, não é verdade? Eu sei, se você pudesse estar dialogando comigo agora, você ia estar dizendo coisas maravilhosas que você tem aprendido da parte do Senhor nesse tempo difícil mesmo, de pandemia, mesmo de tanta luta, de desafios financeiros, desafios na política da nossa nação. Mas o Senhor Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É assim que Ele se intitula, é assim que Ele se apresenta para nós nas Sagradas Escrituras. E nós devemos estar com os nossos corações cheios de esperança no Senhor, sabendo que toda a nossa provisão, todo o nosso sustento, toda a nossa vida está sustentada, protegida no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Estamos aqui para mais uma das nossas reuniões. E aí o desafio novo hoje, né, nós estamos começando a estudar o nosso novo livro, Renovadas, da Jean Wilke. Irmãs, esse livro é maravilhoso, eu sei que algumas já começaram a ler. Quem não leu tem que começar a ler, porque a proposta é a seguinte, é vocês lerem, nós todas, né, eu também, tá incluso, lermos a parte, o capítulo, e depois a gente tem a nossa reunião presencial ou online, como a gente está aqui, né? Usando esses meios, esses recursos que o Senhor Deus tem nos dado. E nós louvamos a Deus por isso. E agradecemos mais uma vez aos irmãos, especialmente a Guca, que tem nos ajudado muito na transmissão dos nossos cultos. Graças a Deus por tua vida, Guca. Deus te abençoe, continue te abençoando, querido. Então, a nossa última reunião, nós deixamos no ar um desafio. E qual foi esse desafio? O desafio era o seguinte, eu vou lembrar vocês. Era estude com mais profundidade. A gente estudou outro livro da Jean Wilke, que é Mulheres da Palavra. Muito bom o livro. A gente tem gravado e tem trabalhado no meu canal do YouTube, Simone Macanda. Quem não se inscreveu, se quiser se inscrever para estudar junto comigo e compartilhar com outras pessoas, orem por isso, por esse novo trabalho que o Senhor tem me desafiado. Não é fácil gravar, não é fácil estudar, não é fácil transmitir, mas assim, eu acho que é uma obrigação que nós temos umas para com os outros. Então o propósito era o quê? Estude com mais profundidade, é isso que eu estou fazendo, tentando estudar com mais profundidade. E esse livro que eu estou gravando lá, ele ensina a gente a estudar com mais profundidade, o Dadinho. Pratique o que você está estudando, isso é muito importante. Estude a palavra de Deus, estude o livro que nós estamos propondo para o nosso discipulado. Pratique a palavra de Deus, não é só conhecer. Nós precisamos conhecer, é verdade, mas nós precisamos mergulhar e provar disso nas nossas próprias vidas, que isso é verdade e que nós podemos compartilhar com outras pessoas também. E o último desafio era ensinar outras mulheres, então era o ato de estar compartilhando com outras pessoas realmente. Então era estude com profundidade, você estudou, pratique, você praticou e ensine a outras mulheres. Você ensinou alguém o que você aprendeu durante esses um mês que a última reunião da gente tinha um mês. Entra em contato comigo no privado, que nós falamos lá na última reunião que quem cumprisse as tarefas teria prêmios. Estão lembradas, irmãs? Cassandra ficou responsável por isso e aí a gente fica devendo e aí no momento oportuno a gente cumpre essa nossa tarefa também de premiar aquelas que cumpriram o desafio. Então a proposta de hoje, como eu já falei, nós estamos estudando esse novo livro, hoje começamos a estudar ele. E aí nós vamos tentar cobrir a parte introdutória do livro, tá bom? Nós vamos estudar a introdução desse livro. Então eu aconselho você pegar o seu próprio livro, pegar a sua Bíblia, pegar papel e lápis e vamos lá. Eu gostaria muito de pedir para vocês também que vocês fizessem as suas anotações.
À medida que você vai lendo, vai marcando, né? Eu tenho muita mania. Os livros que são meus, eles são bem consumidos, eles são bem marcadinhos. Onde eu passo, eu saio riscando, saio fazendo anotações, as minhas observações. É assim que a gente estuda com um pouco mais de profundidade. E eu queria sugerir também para vocês uma coisa que tem dado muito certo para mim, é fazer um diário onde você possa escrever as suas dúvidas, você possa escrever algum comentário do livro, da sua própria Bíblia, né? Que nós não desprezamos a nossa Bíblia, né? Nós estamos estudando o livro da Jean porque ela nos ajuda a entender melhor as Escrituras, mas em primeiro lugar está a nossa Bíblia, e ela é a palavra do próprio Deus, inspirada, soprada pelo próprio Deus. A Jean foi orientada, eu creio, também pelo Espírito do Senhor para escrever, mas é de forma bem diferente. Aqui é a autoridade sobre a nossa vida, autoridade máxima, tá bom? Então vamos lá, conselho dado, vamos embora. Então a Jean, no livro Renovadas, ela vai trabalhar, aqui no livro diz assim, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus. Então, nós vamos aprender esses atributos para que a gente possa refletir, né? E cada capítulo, ela vai tratar de um atributo, né? Quem já começou a ler o livro, já ouvi comentários ótimos a respeito das leituras, e eu também já comecei, já estou achando o segundo capítulo, e eu quero ler devagarinho juntamente com vocês, não quero adiantar essa leitura. E o primeiro capítulo ela vai tratar sobre Deus Santo, Deus totalmente santo, o segundo, Deus totalmente amoroso, Deus totalmente bom, Deus totalmente justo. O quinto, Deus totalmente misericordioso. O sexto, Deus totalmente gracioso. O sétimo, Deus totalmente fiel. O oitavo, Deus totalmente paciente. E o 9, Deus totalmente verdadeiro. E o 10º, Deus totalmente sábio. E aí a proposta dela é para que a gente possa refletir esses atributos, que são chamados atributos comunicáveis. Quem já leu o livro viu isso, que faz parte do caráter de Deus, da essência de Deus, mas Deus decidiu compartilhar conosco, seres humanos, esses atributos que são chamados atributos comunicáveis. Comunicáveis porque Deus dá para os homens, para que eles possam refletir Deus através do seu caráter, na sua vida prática. A Jean dedicou este livro, a Renovadas, o C.R.C. Sproul, que era um homem de Deus, um teólogo. Ele faleceu recentemente, e na dedicatória ela diz assim, deixa eu abrir aqui para ler para vocês, que ensinava em memória de R.C. Sproul, que ensinava verdades profundas em uma linguagem simples e dignificava os discípulos do cotidiano como teólogos capacitados. Então, o objetivo de Sproul era treinar pessoas e tornar essas pessoas teólogos capacitados, isso no dia a dia, no cotidiano. Então, ela traz essa dedicatória que eu achei tão bonito, né? É tão bonito essa verdade dele formar pessoas, trabalhar a questão teológica com pessoas simples, como eu, como você. Isso é muito bom, muito bom. Eu gostei muito, isso foi muito significativo para mim. Então, na introdução, Jean vai trabalhar formulando a melhor pergunta. Então, com seus livros aí, vamos lá abrir na página 11, a introdução. Formulando a melhor pergunta. Quem nunca disse... Tudo que eu estou falando aqui, irmãs, é um resumo do que o livro traz, tá bom? Então, isso não são palavras minhas, são palavras da Jean. Algumas coisas aqui ou acolá que é minha, tá bom? Mas é mais baseado realmente no livro. Quem nunca disse gostaria apenas de conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Quem nunca se fez essa pergunta? E aí ela diz, na página 11, ela diz isso: espero que você nunca mais, né, depois de ter lido esse livro e estudado juntas, estudaremos juntas esse livro com a graça de Deus. Ela diz que espero que nunca mais você tenha de voltar a se perguntar sobre qual é a vontade de Deus para você, para a minha vida, no caso. Pelo menos não da mesma forma como a gente no passado fazia, né, depois de conhecer o estudo da palavra de Deus mais profundamente. Quem não conhece Jesus não tem preocupação em descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, não é verdade?
Isso é uma pergunta, um questionamento, uma reflexão de quem conhece Deus, está preocupado de fazer a sua vontade. Mas aí ela vai trazer, formulando a pergunta, a melhor pergunta, que na verdade a melhor pergunta não é essa, é a próxima, né, que nós vamos ver agora. Ela diz assim: todas que desejam seguir a Cristo, o caminho é estreito. Deus tem um desejo para mim e para você. Qual é o desejo de Deus para mim e para você? Agora sabemos que nossos sentimentos são enganosos e que nossa lógica nos trai. Isso ela trata na introdução. Tentando servir a nós mesmos. Deus nos guia. Ele é o nosso Deus para todo sempre. E Ele será o nosso guia até a morte, é o que diz a palavra do Senhor. Então, a melhor pergunta que ela trata na introdução, qual é? Vamos ver? A pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mostra o desejo de honrar a Deus, como eu já falei, nos atos de cada dia. Se quisermos que nossas vidas se alinhem à vontade divina, temos que fazer uma pergunta melhor do que qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, qual é essa nova pergunta? É o que eu devo fazer. Então, se a melhor pergunta é o que eu devo fazer, vamos ver lá. A Escritura nos ensina que Deus está mais preocupado com aquele que toma as decisões do que com as decisões em si. Então, a melhor pergunta não seria qual é a vontade de Deus para a minha vida. A melhor pergunta que a Jean traz nessa introdução é o que eu devo ser. Deus não se esconde, Deus não esconde a sua vontade dos seus filhos. Isso é muito interessante, muito importante a gente pensar nessa perspectiva. A vontade de Deus está plenamente visível nas Escrituras. Pega lá o seu livro da Jean, na página 15, vamos lá juntas abrir, vamos conferir comigo. Ela diz assim, obviamente, as perguntas, o que devo fazer e quem devo ser, estão relacionadas. Mas a ordem em que fazemos essas perguntas é muito importante. Se focarmos em nossas ações sem nos importarmos com os nossos corações, podemos acabar nos comportando como melhores amantes de nós mesmos. Pense nisso. O que adianta eu escolher o melhor emprego se ainda eu estiver consumida pelo egocentrismo? O que adianta eu escolher a casa ou o cônjuge certo se ainda estiver dominada pela cobiça? O que proveito há em fazer a escolha certa se eu ainda for a pessoa errada? É possível uma pessoa ímpia fazer boas escolhas, mas somente a pessoa habilitada pelo Espírito Santo fará uma boa escolha com o propósito de glorificar a Deus. A esperança do Evangelho em nossa santificação não é simplesmente que façamos escolhas melhores, mas que nos tornemos pessoas melhores. Esse é o ponto, esse é o foco principal. Essa foi a esperança que levou John Newton a escrever: eu estava perdido, mas fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. E essa é a esperança que inspira o apóstolo Paulo a falar aos crentes: somos transformados de glória em glória, na própria imagem como pelo Senhor, o Espírito. O Evangelho nos ensina que a graça é nossa por meio de Cristo, pela obra do Espírito, que Ele está nos transformando dia a dia, cada vez mais, para que a gente possa ser alguém melhor. Então isso está na página 15, depois você confere lá. E na página 16 ela vem falando sobre as marcas formadas e marcadas. Deus nos ama mesmo sendo quebrado. Estão lembradas lá do exemplo que ela traz do vaso que ela tinha lido, foi quebrado e ela gostava muito do vaso, ela colou, mas o vaso não prestava mais para ela usar com flores, né? Colocar água, porque as rachaduras vazavam a água. Mas tinha outra utilidade, mas não aquela utilidade que ela queria que tivesse. Mais ou menos aconteceu isso conosco, né? Isso é uma ilustração boa. Nós estamos quebrados por causa do pecado, mas mesmo assim Deus nos ama. Deus criou a humanidade e imprimiu em nós a sua marca.
né? Ele inspirou a vida em nós através lá do fôlego de vida em Adão, mas imprimiu em nós, tem imprimido através do seu Espírito, através da obra redentora de Cristo, na redenção na cruz. Para que sejamos, ele então imprime a marca dele em nós. Para quê? Para que sejamos suas representantes aqui na terra, no trabalho, no lazer, no culto. Somos vasos rachados, diz a Jean, pelo pecado. Depois da queda, não fazemos mais o que nós deveríamos, né? Deus redimiu os portadores da sua imagem quando enviou seu Filho como perfeito portador da sua imagem. Cristo, o perfeito portador da imagem de Deus. Vasos rachados, sim, pelo pecado, mas restaurados pela graça. Que esperança bendita, irmãs. Qual a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? Que você e eu sejamos como Cristo. E para parecermos com Cristo, nós temos que andar no caminho que ele andou. E o caminho que ele andou é estreito. Né? Vamos ver lá a página 19 e a página 20, ela vai falar mais algumas coisas a respeito disso. A página 19, no último parágrafo. Este é um livro que visa, de uma vez por todas, responder à pergunta sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem o objetivo de iluminar o caminho estreito para que as pessoas que se tornaram esquecidas ou perguntaram a si mesmo, porventura, é possível encontrar esse caminho? O caminho estreito não está escondido, como a subida até o topo do plantão. Lembra que ela trata esse exemplo? O caminho estreito, ele não está escondido, né? Como a subida até o topo do platô, como eu já falei anteriormente. Os pés fiéis de muitos santos já desgastaram e aprofundaram esse caminho. Com os olhos fixos no fundador e aperfeiçoador da fé, aquele que trilhou esse caminho antes de nós, ele nos mostra para aqueles que aprenderam a perguntar: quem devo ser? E a olhar para a pessoa de Cristo em busca de resposta, ele se mostra aos que têm o mais profundo desejo e o mais claro deleite em trilhar esse caminho estreito, segundo a sua imagem, cada passo cuidadosamente dado de cada vez. Então, nós acabamos a introdução e o desafio é você estudar, eu estudar o capítulo 1 para a nossa próxima reunião. Se Deus permitir, talvez teremos a nossa reunião presencial. Se não, nós vamos continuar por aqui mesmo, tá bom? Mas antes de terminar, eu queria deixar mais um desafio, tá bom? A gente fez o desafio de estudar mais profundamente na aula passada e hoje eu queria pedir para vocês, quem topar, tá? Não é obrigado, mas é uma coisa voluntária, mas eu queria pedir isso para vocês. Escolha uma irmã da igreja para orar por ela durante todo o mês de junho, tá? E mande mensagem para ela, não é irmã secreta de oração não, você pode se revelar. E aí você pode mandar mensagens, orar com ela por telefone também. Nós estamos no tempo de isolamento social, de tanto estresse, não é verdade? Eu acho que isso vai nos ajudar. E aí na próxima reunião, a gente compartilha as experiências do que foi esse tempo de oração umas pelas outras, tá bom? Então Deus nos abençoe, nos guarde, tenhamos um dia restante de dia na presença do Senhor e cada uma cuide do seu coração, da sua mente, esteja buscando cada dia mais o Senhor. Um cheiro no coração. Deus nos abençoe.